Boa noite, gente. Hoje a gente está aqui com o Alisson Damasceno. Ele é de Belo Horizonte, nascido em 1982, é habilitado em pintura pela Escola Guiara, onde fez licenciatura em artes plásticas. Alisson transita pelo campo da arte contemporânea, explorando principalmente o videoarte, a performance e a pintura enquanto meios expressivos. Por meio de ações e objetos, busca propor relações entre corpo e presença. Participou de diversas mostras e residências artísticas, dentre elas a Virada Cultural, em Belo Horizonte, em 2021, Lab Cultural, BDMG, Belo Horizonte, 2020, Lab Invento, Ateliê Dudut, em Belo Horizonte, em 2020, Projeto Refundações, Coletivo Micrópolis, Sesc Piranga de São Paulo, em 2020, Mostra Individual Desordem, BDMG Cultural, em Belo Horizonte, em 2019, 27º Encontro de Arte e Cultura ao pé da Pirâmide do Sertão, no Morro da Garça, em Minas Gerais, em 2018, Poéticas de um Imaginário Coletivo, no Sesc de Uberlândia, em Minas Gerais, em 2016, dentre outras. E, atualmente, ele é representado pela Gal Arte Galeria. Boa noite, gente. Boa noite, Alisson. Boa noite, gente. Ele está Bem-vindo. aqui hoje. Que ótimo. E aí, Alisson, conta pra gente como que foi seu processo de entrar nas artes visuais. Como é que você começou? O que você procura? Ou então, essa pergunta, assim, era curiosa, assim, porque, sei lá, hoje, né, acho que as pessoas acabam me conhecendo, assim, depois da minha incursão nas artes plásticas. Mas eu fiquei pensando, assim, que eu já fazia outras coisas antes, assim, inclusive essa é até uma questão que eu tenho, assim, se será que normalmente os artistas em geral já faziam outras coisas antes de, sei lá, começarem a aparecer, assim, igual, por exemplo, pintar, ou, né, igual eu sou habilitado em pintura, mas eu pintava. Eu sempre pintei, assim, desde que eu me lembro, assim, mas eu não pintava em tela. Eu pintava no papel, eu pintava acrílico, meus desenhos, eu fazia quadrinho. E aí eu fazia, né, as histórias em quadrinhos e coloria muito, pintava muito com aquarela. Assim, usava muito aquarela, porque a aquarela era mais fácil, assim, né, no papel e tal. Mas tinha os desenhos também que eu usava acrílica e tal, assim. Mas, se for falar assim da trajetória, acho que hoje eu vejo que meu trabalho visual ele vai convergindo com dança. E se for pegar lá no passado, duas coisas que eu fazia muito, assim, que era fazer quadrinhos e dançar. Mas eu não, assim, eu dançava. Hoje eu estou assim mais inclinado para o breaking, né? Isso já há muito tempo. Mas eu sempre estive conectado com a cultura hip hop, de certo modo, assim. Seja meu irmão DJ, que nem é DJ do hip hop, mas DJ, assim. Então, sempre tive contato com essa coisa, assim. E também eu pintava na rua. Acho que em 2004 eu comecei a andar com os grafiteiros em BH, e aí eu pintava na rua, mas assim, nunca disse que eu era grafiteiro. Dançava, assim, danço, mas também não consigo falar que sou dançarino. Eu pinto, mas também não acho que sou pintor, tiro fotos, mas acho que não sou fotógrafo. Então, assim, eu acho que essas coisas, né, que tiveram que vieram, né, na minha trajetória, assim. Mas, sobretudo, né, falando assim da pergunta, o que eu jogo mais, que, assim, que eu posso dizer de mais destaque, assim, de atividades, eu pode ser que ao longo da conversa eu lembre de outras coisas. Claro. Mas majoritariamente era dançar e desenhar. Isso são coisas que eu nunca parei e também não pretendo parar. Ótimo. Quando eu fui te visitar no ateliê, que você estava participando do ateliê lá do Jaca, né? Você estava fazendo um vídeo sobre o hip hop, não, do break, né? Era break,
e transpondo a imagem, né, de algumas posições da dança para a pintura. Não era isso que você estava fazendo? Você ainda continua desenvolvendo esse trabalho? Sim, sim. Inclusive, essa pintura que está aqui Aham. é um desdobramento do que foi vivenciado no ateliê. Aí, assim, tem essa questão do hip hop, e, né, do breaking, a pintura, e o desenho também, essa coisa das posições. Mas essa questão das posições, assim, eu acho que isso dialoga muito com essa questão da escola. Eu consigo ver um diálogo, assim, se for pensar, né, naquele corpo que fica lá sentado, horas, várias horas, todos os dias, por vários dias, vários anos e tal, parado ali naquela mesma posição. E acho que isso que me faz interessar tanto. Hoje eu vejo assim, né? Eu consigo fazer uma conexão assim com o breaking, porque o breaking para mim é a liberdade total do corpo, assim, é claro, qualquer dança, né? Mas o breaking tem ali uma coisa da identidade de cada um, do que o corpo dá para fazer de cada um. É claro que o break tem fundamentos, mas é muita variedade assim de possibilidades, né? Quando você vê tantos b-boys, tantos b-girls dançando assim, então você vê que cada um cria o seu estilo, cria os seus movimentos, faz do jeito que sabe, desenha com o corpo do jeito que o corpo dá, ou que acha legal. Então eu acho que isso bem legal assim no break, né? Para pensar essa liberdade do corpo. E quando eu estava participando dessa ocupação, né, na da Arrudas, assim, também pelo espaço, né, e eu já estava imerso nessas questões, assim, do corpo, então eu aproveitei ali a oportunidade para poder, né, tensionar mais, assim, essa questão, né, da pintura, do desenho. Aqueles desenhos que eu estava fazendo, inclusive, eu tinha acabado de terminar uma animação de capoeira Angola, porque eu também pratico capoeira, então assim, a capoeira também acaba atravessando aí nessa coisa do corpo. E aí eu tinha acabado de fazer uma animação, então eu fui para lá achando que eu ia fazer uma animação, já comecei os desenhos, já comecei o processo todo, e aí é aquela coisa de residência, né? A gente acha que sabe o final, tá? Não, só que não. Só que E não. aí acabou virando um filme, que aí foi exibido na virada cultural. Mas eu achei legal, assim, porque, para além do meu processo, porque tem essa coisa, né? As artes visuais, eu estava conversando com alguém, acho que na época do Lab Cultural do BDMG, que eu estava participando no ano passado, e aí eu estava conversando com alguém, e nós estávamos falando, assim, que o artista visual, ele, diferente das outras, né, do teatro, por exemplo, a dança mesmo, assim, que normalmente as pessoas elas trabalham em coletivo, o artista visual ele é muito solitário. Existe uma tendência muito grande assim da gente ficar, né, só com as nossas questões dentro do ateliê, uma coisa muito pessoal. E assim, eu sempre percebia isso, né, no meu trabalho, mas, por outro lado, eu sempre busquei também ter contato, assim, com o mundo, né, com as pessoas, de estar buscando, assim, nem parceria, eu diria, mas de não construir as coisas sozinho, ainda que, né, acho que grande parte do trabalho, assim, tem essa coisa muito individual, assim, é necessário esse processo de solidão. Mas aí eu vi a oportunidade, lá nessa ocupação do Arrudas, de convidar a galera do breaking para participar, para ocupar o espaço comigo. Também, né, eu também convidei a galera não, assim, alguns camaradas, né, e camaradas mulheres, para praticar capoeira Angola, porque a escola, né, que eu faço parte, a Acesa, estava fechada, e aí lá eu estava com o espaço, né, então eu podia prover o espaço, e aí nas terças-feiras a gente ia para lá toda semana, durante algumas semanas, assim, acho que chegou a ser um mês, quase 2, que nós íamos e fazíamos os treinos
né? Então, eu pensava muito assim, penso muito dessa coisa de fazer junto, sabe? Por mais que eu acabe apresentando o trabalho pronto, assim, sozinho, né? Aparentemente parece que eu faço tudo. Só que aí esse filme, né? Esse curta que eu comecei a produzir, ele mostra muito disso, assim, né? Principalmente porque eu apareço poucas vezes. E aí é isso. Camila. Oi? Tá Oi? com som Tá com o vídeo. som? Desculpa, gente, eu pensei que estava sem som. Vou colocar aqui de novo. Eu tirei o som aqui. Desculpa, Alisson. Tá tranquilo. Mas é isso, assim. Eu acho que está começando, assim, essa coisa de me envolver com mais pessoas na produção dos trabalhos. Até porque eu tenho percebido, assim, uma questão cultural que está atravessando muito os trabalhos, né? Essa minha pesquisa e tal. E aí, quando eu for pensar em lidar com cultura, né, não é nada meu, né? Então, assim, dialogar com comunidades de conhecimento. Então, esse diálogo eu tenho achado legal, assim, para o andamento, né, do trabalho, do desenvolvimento. É tudo muito novo. E vamos lembrar também que, né, estamos na pandemia. Então, assim, essa coisa do contato, né, acaba sendo só um contato virtual. Aí, quando a gente tem a oportunidade de encontrar as pessoas e fazer alguma coisa junto, assim, já toma uma outra dimensão. Fica parecendo uma coisa muito nova, né? Uhum. Acho que a pandemia ela deu essa pausa, assim, tava tudo muito demais. Aí veio a pandemia, todo mundo se recolheu. Aí cada encontro, até agora, por exemplo, tem sido algo muito especial. E antes a gente se encontrava sempre, né? E não dava tanto valor assim para o encontro, porque era uma coisa cotidiana, né? Sim. Agora a gente está valorizando mais, né? Isso. Mas aqui eu fiquei pensando nessa sua inquietude de se expressar de várias formas, na dança, com grafite, que você falou que não, acho que não é grafiteiro, que não é dançarino, que não é pintor, mas você é um artista incrível, assim. Seu trabalho é maravilhoso, Alisson. Parabéns. Isso eu fico achando assim, igual. Eu acho que é isso, né? Igual eu falei assim, eu não consigo assumir assim um rótulo identitário, assim, tipo pintor, mas eu tenho uma preocupação assim em se eu me disponho a fazer algo, então eu vou fazer o melhor daquilo que eu dou conta, sabe? Então, é curioso essa coisa assim dessa identidade, né? Porque assim, igual eu falei, eu fiz, né, eu fiz licenciatura em artes plásticas. Ah, Na pela licenciatura, né? licenciatura, isso. E aí, tinha os estágios, eu trabalhei no Cefet 2 anos, eu fiz estágio em várias escolas. Inclusive, eu até entendo, assim, que essa questão da docência no meu trabalho, né, do mobiliário escolar, ele vem muito dessas experiências, né, que eu tive na escola. E não é porque eu não terminei, né, esse período, né, da graduação, que eu vou deixar de tocar nesse assunto, até porque eu vejo que isso é muito sério, assim, essa questão da, da educação, né, no Brasil, da história do Brasil, da educação dessa coisa do corpo, igual, nossa, eu fico super inquieto. A pandemia e os corpos todos livres aí, livres assim que eu falo, livres da escola, né, daquele formato do mobiliário, e aí, de repente, as crianças têm que voltar todas para a escola, para aquele formato, e o que me deixa mais sei nem qual é a palavra, assim, é que eu não vejo muita gente falando sobre isso, porque fala-se sobre voltar à normalidade. Então, a normalidade que então, ó, criança, bora para a escola, e eu não vejo muita gente pensando, assim, sobre esses corpos que vão voltar ali para aquele regime enfileirado, um aluno vendo a nuca do outro,
aquela coisa ali, assim, sei lá, me parece que é necessário, né, jogar luz sobre isso, assim. Mas, eu estou falando isso? Você está falando dos corpos, né? Tipo, você Isso. está sentindo falta, você tem dançado, por exemplo, tem saído para pintar fora, ou só no ateliê, uma coisa mais introspectiva. Assim, pintar na rua, eu pinto muito pouco. Uhum. Uma vez ou outra, quando alguém me convida, aí eu acabo indo, assim. Mas, atualmente, eu tô pintando no espaço de capoeira. Estou fazendo as pinturas no Espaço Candeia, que é ali no Floresta. E, assim, estou nesse rolê de pintar em outros lugares, né? Para além da tela. E dançar... Então, dançar, inclusive eu estava até dançando aqui antes de começar, aqui eu estava aqui uma coisa e tal, e nossa, eu tenho que dar uma parada aqui agora. Dançar, eu acabo dançando todos os dias, assim, pode ser uma dança, né, aberta ou uma dança mínima. Estou sempre dançando, essa coisa da capoeira. Hoje de manhã eu estava praticando capoeira, estou cantando e tocando, que era algo que eu não fazia, né, mas aí eu já estou tocando, já canto. E tô achando um território legal, assim, sabe? Saber descobrir a questão da voz. Eu também não sou cantor, não. Mas é isso, assim. E aí, e no meio, né, do hip hop, que tem esse personagem, né? Tem algo que eu vou construindo assim no meio do hip hop, que tem a ver também com esse personagem, né? Esse personagem aí do corpo, do mobiliário escolar, que provoca. Na verdade, não gosto de falar muito sobre isso, assim, é difícil falar disso porque é algo que está acontecendo, né? Mas eu tenho feito, assim, até antes da pandemia, algumas intervenções em alguns eventos. Acho que vou continuar fazendo. Daqui a pouco, esse mês, né, tem um evento. No início do ano que vem tem outro evento. No mês que vem tem outro evento. E aí, sim, eu estou pensando, né? Eu fico sempre pensando em ir lá, dar uma provocada básica. E aí, né? E aí é assim que o trabalho vai surgindo, né? Essas pinturas, por exemplo, tem os desenhos aqui em cima. Não sei se dá para ver. Dá para ver os desenhos? Tá dando para ver só umas manchinhas. Deixa eu ver se eu mexer na configuração da câmera aqui. Talvez. Ela está melhorando. Aí. Tá melhor agora? Sim, Tá dando dá para ver. Então, aqueles são os desenhos assim que eu fiz, né, agora, que são registro do encontro que eu tive com a galera lá no ateliê. Ah, que ótimo. Então, assim, eu tenho olhado muito para esses movimentos, assim, essas poses, esses freezes. Mas antes, por exemplo, por causa da pandemia, a animação, as coisas que eu estava trabalhando, era a partir de mim, assim. É igual, por exemplo, na capoeira. É um processo muito doido, assim, porque eu fazia os desenhos, eu estava desenhando, né? Na verdade, eu comecei com uma história de fazer assim, eu fazia um movimento com o corpo, e depois eu desenhava. Uhum. Aí, depois eu fazia o movimento, desenho, aí eu fazia com o corpo. Aí eu fiquei fazendo isso um tempo. Aí, assim que veio a pandemia, aí então eu tinha que praticar capoeira sozinho. E eu tenho agora, eu acho que está fazendo 2 anos que eu pratico capoeira. E a pandemia está indo para quase 2 anos, ou seja, eu entrei na capoeira, fiquei 3 vezes, e aí tive que treinar sozinho. Nunca parei. Continuei mantendo contato com muita gente, com muitos grupos. Então, assim, continuei muito ativo assim, no rolê da capoeira, mas treinando em casa, sozinho. E aí, para entender os movimentos, o que eu fazia? Eu jogava comigo.
Então, eu fazia um movimento com o corpo, aí, porque assim, a capoeira Angola, eu não sei se você, né, Pode fazer um movimento aí para a gente ver? Posso. É assim, ó, por exemplo, ó, dois movimentos. Ó. Tem aqui, né? Tá aqui a pessoa, né? A pessoa, tá? Aqui estamos jogando e tal. Então, assim, aí estamos lá. Aí, ó, a capoeira, tá? O outro que está do outro lado, ele é a mesma coisa, quase espelhado. É a mesma coisa. Aham. Né? Tá. Aí, é isso que eu fazia, que eu acho muito doido. Aí, ó, vou dar o rabo de arraia, né? Aí, assim, ó, deu o rabo de arraia. Aí, ao dar o rabo de arraia, né, e passar o rabo de arraia, o outro que está na frente, ele precisa desviar, e existem modos de desviar desse golpe, por exemplo. Aí, deu o rabo de arraia. Então, assim, ó, eu estou aqui, né? Aí, se eu estou desse lado aqui, e aí estamos jogando. Aí veio o rabo de arraia. Aí, ó, essa queda de rim. Que aí eu vou fazer aqui de frente aqui para ver como é que é. Que é isso aqui. Aí o pé passa aqui em cima. Sim. Então, assim, eu ficava jogando comigo. Para entender o movimento também. Porque eu tinha 3 meses que eu estava na capoeira. Então, eu estava entendendo esse jogo. E aí, eu fui fazendo esse jogo comigo mesmo. Eu dava o golpe, e eu ia para o outro lado, e eu recebia o golpe, e eu saía do golpe, e depois dava outro diferente, e aí eu ia para o outro lado para entender como é que o golpe estava entrando e como que eu ia sair. Tudo isso dentro dos fundamentos, né? E aí eu construindo, eu fui construindo esse registro e fui pregando nas paredes, no teto, enchi e fiz uma instalação. Até em um dos vídeos do Lab Cultural, tá lá, no vídeo do Lab Cultural, que a sala cheia de papéis, assim, cheia de desenhos, de duplas, né, de pessoas jogando capoeira, são todos registros que eu fiz da pandemia. Então, é isso, assim, eu acho que isso é uma coisa, né, não é uma coisa só do meu processo, eu imagino, né? De ser atravessado por uma questão e ficar ali trabalhando em cima dessa questão. Eu faço isso demais. Eu acho que eu faço isso na vida, né? Então, assim, se eu estou muito imerso na capoeira, eu vou pegar e ficar tensionando questões ali da capoeira, do breaking também. E se eu estiver na escola, eu vou ficar ali tensionando as questões da escola, os problemas da escola. Se eu for para um outro... Ô, Alisson, desculpa te interromper, mas pelo que eu estou percebendo, o seu trabalho ele tem 2 pontos, praticamente um extremo do outro, né? Que é a escola, que é um corpo mais docilizado, que você tenta questionar e problematizar, e a questão da liberdade do corpo, né? Que está na dança, na capoeira, no hip hop, no breaking, isso tudo. E você leva esses 2 pontos para dentro do seu trabalho. É isso, assim, pelo que eu estou entendendo? Isso acaba surgindo, mas é isso mesmo. Inclusive, eu acho que eu posso dizer assim também que é algo que me provoca muito. É igual uma historinha, né? Quando eu entrei na escola Guinhar, aí eu ouvia muito aquela historinha assim de que, não, ó, quem faz bacharelado vai virar artista, quem faz licenciatura vai virar professor. E isso me incomodava demais. Porque, para mim, eu olhava e falei assim, isso não faz sentido. A pessoa pode ser professor, artista, tanto é que eu escrevi o meu TCC falando de escola como residência artística, e eu falava o tempo inteiro sobre esse lugar do artista-professor, que não é nenhuma coisa nem outra. O professor ele não está destinado a ficar lá dentro dos 4 muros lá, né, da escola, dentro da sala de aula, porque esse exercício de docência, né, não digo nem de docência, de compartilhar o conhecimento, eu acho que o docente ele pode fazer isso em qualquer lugar, qualquer espaço, né? E o artista, por outro lado, assim, essa coisa de artista, assim, que pega qualquer demanda. O artista ele pode pegar qualquer demanda,
provocar em qualquer lugar, e tudo isso, né, dentro ali da questão da pesquisa e do que provoca, né? Isso tem a ver com a trajetória, né, de pesquisa e tal. Então, assim, nesse sentido, se for parar para pensar, né? Então, assim, se for pegar se for pensar no artista, na artista que pega uma demanda, qualquer demanda, e está na docência, então acaba atravessando, né, esse lugar. E aí eu trago aí a minha trajetória, o meu interesse, né, nas questões das poéticas do corpo. Porque eu sempre tive essa coisa de movimentar. E, por outro lado, esse negócio de ficar sentado, eu não tenho cadeira. Assim, eu pinto cadeira, eu não tenho cadeira, eu não uso. Eu estou aqui no chão, estou aqui na almofada, aqui, eu fico sentado aqui, e tem esse piso aqui, né, que é o piso... Posso mostrar a gente seu ateliê, Alisson, para a gente conhecer? Tá. Vou mostrar. Ó, vou pegar outra câmera aqui. Aqui. Aí, olha só. Aí, né, aqui é o espaço onde eu danço. Tem esse linóleo. E aí, aqui os desenhos, né, que eu falei. Aí, assim, eu coloco esse papel, esse aqui é papel, e aí eu cubro as paredes com papel para poder fazer os vídeos. Aí esse aqui eu tirei o papel, né, para poder colocar esse chassi, né, que é um chassi que eu coloco com madeira e grampeio em tecido. E aí depois eu tiro. É a primeira vez que eu faço desse jeito aqui, ó, que eu coloquei uma madeira aqui no meio. E aí eu grampeei duas telas, porque eu estava pintando uma só. Só que aí eu tinha que terminar as duas ao mesmo tempo. Então, agora eu posso terminar uma e depois ir para outra. Aí, assim, eu posso tirar uma, né? Terminei, tirei, coloquei outra e tal. Aí me parece mais dinâmico. E aqui é a minha estante. Aqui mostra uns livros, aqui catálogos. Aí aqui tem alguns materiais. Aí essas caixas ali em cima, ali tem materiais de eletrônica. Essa é uma coisa também que eu não falei, que eu acho que pouca gente sabe. Eu mexi com eletrônica a vida inteira. Eu achava que eu ia trabalhar em eletrônica, consertar rádio, televisão. Inclusive, eu até tive uma eletrônica na casa onde eu morava, né, da minha mãe. Há um tempo atrás, assim, que eu consertava rádio, TV, tinha a plaquinha lá. Então, assim, eu também tenho muito interesse por eletrônica. Eu que montei meu computador, tipo... isso é algo que quase não aparece. Praticamente não aparece nada disso no meu trabalho, assim. Mas se precisar de fazer alguma coisa eletrônica no trabalho e tal, botar luzinha, motorzinho, é isso aí eu também sei fazer. E aí... E é isso, né? Meu computador aqui... praticamente, né, aqui estante, tudo mais. Esse é o espaço que eu costumo ficar o tempo todo. Aí tem aqui o bambolê também, né? Aí a bola, aquela bola grande de pilates, os pilates, está ali no quarto. E a casa é pequena. Eu moro numa casa que tem 2 cômodos, mas eu não preciso de muito. Eu tenho um ateliê e tenho o quarto para eu dormir. E aí não dá para ver aqui do lado de fora, né? Porque está escuro. Mas aqui tem um jardim enorme aqui na frente. E uma cozinha, né? 2 cozinhas, na verdade. Então é isso. Aí aqui eu costumo colocar as coisas no teto. Esse fio aqui eu tirei a lâmpada, então também não uso lâmpada no teto. Essa luz centralizada, ela não me interessa, porque ela não ajuda em nada iluminando de cima, né? Então eu coloco as luzes, né? Disponho as luzes assim, para ter essa iluminação. E os alto-falantes também, eles ficam ali, aqui 5, são 4, 5 também, né? 5 por 1. Então, aí aqui, meus instrumentos, né? De berimbau, aí o pandeiro, aí o berimbau está aqui atrás. Então é isso, assim, meu ateliê praticamente é esse espaço, mas essa coisa de pensar
o ateliê. Aqui, ó, se vocês quiserem ver mais alguma coisa, vocês me falam, tá? Pode. Essa coisa de pensar o ateliê, depois que eu li A Poética de Espaço, do Gaston Bachelard, e que ele fala muito assim, sobre o ateliê, que o ateliê está na gente. A gente leva o ateliê para os lugares. Então, eu acho que, pensando assim, eu não tenho tanta limitação física, até, por exemplo, a pensar a escola como uma residência. Quando eu vou para a escola e eu chego lá e assim, não tem espaço, não tem material, não tem um monte de coisas na escola. Aí eu chego com vontade. E aí eu acho que dá para transmutar alguma coisa aí, né? Não vou deixar de fazer porque não tem o que eu supostamente preciso para fazer. Inclusive, o mobiliário escolar, se tem uma coisa que tem muito na escola é mobiliário escolar. E isso faz parte do meu trabalho. Então, sempre vai ter material para mim trabalhar. Sabe? O que mais se vê é um monte de estudante sentado lá enfileirado. Então, sempre vai ter, né, sempre vai ter assunto para poder tratar. E você Então, dá assim, aula em alguma escola? eu tava participando do projeto Escola Aberta. Aí veio a pandemia, aí fechou tudo. Aí ficou a escola fechada. Aí ficou a escola fechada. Aí, assim, eu até comecei a produzir, pensar em produzir algum material para veicular na internet. Só que aí eu ficava pensando assim, nossa, mas eu não queria usar a plataforma pronta, eu queria entender a plataforma. Entender o que é isso, né? O que é essa coisa de internet e tal. Aí eu comecei a ler um livro do... Ai, gente, nossa, esqueci o nome do livro. Que é... Ai, ai, ai. Nossa, tem que lembrar esse nome desse livro. Que fala muito sobre... Acho que travou aí. Eu acho que ele travou. Foi eu ou ele? Eu acho que foi ele. Daqui a pouco ele volta. É a chuva. Celular. A chuva deixa a internet mais lenta. Pronto. Voltou. Não foi a chuva que agarrou, não. É porque tem essa coisa no meu telefone, no meu computador. O microfone para de funcionar, aí a tela trava. Entendi. Mas aí, o que eu estava dizendo? Até onde eu falei? Do livro. Então, aí esse livro, nossa, como é o nome desse livro? Eu esqueci o nome do livro. Daqui a pouco você lembra. Eu vou lembrar. Que fala justamente sobre isso, assim, sobre essa questão das mídias, né, cultura da convergência. Que aí, né, de como que, para pensar a convergência, né, por meio né, dos meios digitais, o diálogo com diferentes culturas e como que essas plataformas midiáticas, elas proporcionam, assim, esse lugar de encontro, né, entre diferentes culturas, ou a narrativa, fala muito de narrativa transmídia, né, que é como que a gente conta uma história ou dialoga com comunidades de conhecimento através de diferentes plataformas, né? Tipo, se for pensar isso, pode pensar, né, no Instagram, no Facebook ou no YouTube, etc. Então, essa coisa, né, do diálogo entre as diferentes mídias e pensando convergência de cultura e tudo mais. E aí eu comecei a desenvolver, então, um trabalho em cima disso. Aí eu não fiquei preocupando tanto, porque muita gente, eu vi que aconteceu muito, assim, de ver a pandemia, então a gente tinha que criar, né, modos de continuar. Continuar em contato, sim. Concordo, era necessário fazer isso. Só que, para mim, era forçado demais. Se eu tivesse uma plataforma pronta, um jeito pronto de continuar, tudo bem. Mas eu queria entender isso, o mecanismo, o funcionamento do mecanismo. E aí eu fui para um lado de pesquisa, né? E que me levou, no fim das contas, assim, eu fui vendo que isso me levou
para essa coisa, né, da capoeira, do break e da convergência. Acabou o que acabou acontecendo foi a convergência, mais assim, digamos, para mim o contorno ficou muito mais claro da questão da escola, porque eu não estava indo para a escola também, então eu não tinha que lidar diretamente com as questões ali da docência. Isso é um ponto importante. Quando a gente está na escola, não sei se vocês dão aula, né? Você chegou a dar aula? Você dá aula, né, Camila? Dou aula, sim. Eu dou aula aqui no meu ateliê, ultimamente, e estou dando aula remoto no Cefart, de performance. Isso. Vídeo Aí, assim, performance e foto performance. aí essa questão, assim, da aula, né, faz a gente ficar imerso ali na questão da aula. E Total. eu estava muito ligado com as questões da escola, mas eu não estava mais com a questão da aula. Uhum. Então, eu pude continuar olhando para a escola e desenvolvendo, vamos dizer, talvez, né, estratégias para poder ir trabalhando nessa questão da dança, da minha pesquisa em artes, e convergindo isso com as questões da escola. Mas isso é tudo capítulo, eu não acho que é o fim, sabe? Nada não acabou assim. E aí, agora que as escolas estão voltando, né? Então, é muito possível que eu volte, só que agora eu volte com outras coisas, né? Com outros processos mais amadurecidos e tal. Sim, e eu E acho também, Alisson, que é interessante esse processo de afastamento também da aula e do ambiente para você poder refletir, né, sobre todas essas questões que você sempre veio refletindo de uma maneira mais intensa, eu acho. Não sei se você vê desse jeito. sim, 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 sem dúvida. O professor, igual quando eu estava estudando ainda, né, que eu, no estágio, e às vezes eu não estava muito conectado com, com as questões da escola, assim. E aí eu ia conversar com as professoras, e aí eu falava assim, a professora, né, da Guiar. E aí eu falava, nossa, eu não estou conseguindo conectar com a questão e tal. E aí elas me tranquilizavam, falavam assim, não, é isso mesmo, sabe? Não precisa ter pressa, não. Você precisa de um afastamento, precisa de respiro, precisa de, às vezes, né? Porque é isso, eu via muita gente, entrevistei muitos professores, eu ficava muito provocado, porque eu conheci muitos professores que estudavam, né, faziam curso de artes e chegavam na escola cheio de tesão e tal, e aí o sistema ia sucumbindo, e aí a pessoa ia desanimando e perdendo, aí quando vê, não estava nem indo visitar a exposição, nem produzindo nada, e muitos ainda, de modo muito triste, assim, seguindo a cartilha, e eu tomo até certo cuidado para falar isso, né, porque eu sei que é uma questão complexa, isso não é uma coisa né, de escolha, a pessoa não escolhe, né, mas isso sempre me provocou, assim, também, sabe, essa coisa de é necessário um respiro. Eu não gosto da ideia de não deixar de lidar com essa questão. Eu não gosto dessa ideia, assim também. Mas, por outro lado, ficar imerso o tempo todo demais, eu também não quero. Então, assim, na medida, né, que Um vai dando para construir equilíbrio aí, né? isso, entre estar presente ali, eu estar presente comigo, eu estar presente lá. Sabe? Se ficar presente lá demais, aí uma hora, Você não né? enxerga, né? A coisa te toma de um jeito que te cega um pouco, né? É bem complexa essa questão. Uhum. Mas é isso. É. Então, a gente já está caminhando para o final, né? E eu vou abrir aqui para quem quiser perguntar. Se a Anaísa quiser falar mais alguma coisa, o Celso, né? É, falar mesmo que elogiar seu trabalho de pintura, esse gestual, agora esse quadro que vai atrás de você, um gestual incrível, dá para imaginar o corpo se movendo para fazer. Assim, eu gostei bastante mesmo. Obrigada, viu? E boa sorte aí na volta às aulas.
E agora eu fico imaginando, Alisson, como que vai estar, tipo assim, as aulas vão voltar, mas a disposição das cadeiras, a disposição dos meninos no recreio, essas coisas, como que vai alterar também, talvez, o seu trabalho. Você pensou nisso? Pois é, então, essa mudança, eu fico pensando assim, se tiver alguma mudança, igual agora, né, recentemente, eu fiz um vídeo que está no canal do Memorial. Não sei se vocês chegaram a assistir, mas esse vídeo, eu posso até enviar o link depois para vocês, Claro. que toca exatamente nesse ponto, a volta às aulas. Uhum. E eu sei que eu não vou resolver a questão, assim, mas pelo menos colocar, né, a sementinha ali para se pensar sobre essa volta às aulas, né? Sobre o que é essa volta às aulas e esses corpos que estão voltando para a escola e para pensar alternativas, igual você falou. Eu ficaria muito feliz se eu voltasse para a escola e aí essa configuração, essa coisa do mobiliário, né, tiver mudado, assim, se os professores, eles voltando, eles estiverem mais conscientes, assim, a direção da escola, enfim, né, mais consciente dessa questão ali do corpo, de como que lidar com esse corpo que ficou tanto tempo, 2 anos praticamente, solto, e aí vão voltar ali para aquele regime, né? Se existiam alguns estudantes que eles tinham dificuldade de ficar ali na carteira, imagina agora. Uhum. Então, seria ótimo, assim, se houvesse, né, por parte aí dos agentes da educação, né, das instâncias competentes aí nesse sentido, né, de jogar luz sobre essa questão da volta às aulas, né, e de como que esses corpos vão ser acolhidos, né, no pós-pandemia. E aí é possível, igual você falou, eu posso chegar e me surpreender com algo novo e trabalhar a partir desse novo, ou eu posso chegar e falar, putz, e continuar fazendo o que eu faço, né? O que eu acho assim, que é muito possível, inclusive. Sim. Eu vou passar a palavra para o Celso, porque ele sempre tem algo bom para falar no final, assim. E comenta aí para a gente, Celso, um pouquinho. Seu microfone está fechado. Aí. Não, muito legal, Alisson. Eu acho que muito pertinente seu trabalho. Eu acho que a coisa da escola. Eu sempre lembro muito do Malaguzzi, que é uma das minhas fontes, um dos mestres que a gente carrega, né? Eu tenho identificação com você também nessa coisa, vamos dizer assim, transcampal ou multidisciplinar, transdisciplinar, eu acho que é a coisa, não é nem da atualidade, é uma coisa que já vem há uns 60, 70 anos aí, esse entendimento que os nossos campos trabalham em conexão, né, e não separado. Mas na escola tem aquela coisa da distonia, né, que o Malaguzzi fala. Ele tem uma coisa muito legal que ele fala de que o professor tem que ter o tempo dele, o tempo da aula, o tempo de preparar a aula e o tempo de debater com os outros professores. Então, ele acrescenta esses vários tempos aí no processo e a gente não consegue realizar eles todos, né? Então, fica uma fratura um pouco assim no processo, sobretudo no diálogo com os outros professores. E a gente sabe que a arte é uma disciplina marginalizada na escola, né? Ela está sempre no fim da lista. Eu chamo de prima pobre da educação física. E, assim, não serve para nada, mas às vezes serve para salvar o mundo, serve para consertar aquelas crianças, aqueles adolescentes que são vistos como os maus elementos, como os piores da turma, né? E muitas vezes, geralmente, realmente, essas figuras têm uma desenvoltura grande na disciplina de artes, né? Que é uma coisa que acontece também. Mas acho super pertinente. Hoje mesmo eu estava conversando com a Bárbara no laboratório do ensino fundamental, ela também é da política educacional, ela é super legal, porque
ela é professora da escola pública, ela está dando aula na Guiara, ela está concluindo doutorado, então ela tem essa vivência toda louca, igual a gente que mistura, tenta misturar todos esses campos, né? Tem o trabalho na arte, tem o trabalho na educação, tem o trabalho na pesquisa. E a gente estava falando justamente dessa coisa de como que os processos vão perpassando a gente e interconectando. Eu também acho que é muito difícil que as coisas que eu faça fora do meu universo estejam desconectados com o processo do aprender e ensinar da arte, né? Eu acho que para mim está sempre muito conectado. A gente vai encontrando uns eixos, eu encontro outra similaridade muito com o seu processo, que é isso. Nós, na atualidade, nós temos uma atuação muito diversa. A gente né, normalmente não tem uma predileção por uma mídia, pode até ter, às vezes a pessoa tem um desenvolvimento maior num certo meio, mas não é muito característica de uma grande maioria hoje, assim, né? Essa coisa demanda muito da pesquisa, cada pesquisa vai trazendo uma trajetória, uma materialidade, um pensamento, e a gente vai atravessando isso tudo. Eu fico pensando, porque isso é uma coisa que vem na teoria há uns 60, 70 anos, e hoje a gente ainda tem dificuldade de explicar, porque quando você é só um pintor, é mais fácil você se colocar no lugar e traçar uma trajetória, mas na diversidade não, né? Na diversidade a sua característica é justamente o ser diverso, e aí você precisa falar de diversos lugares, né? Mas isso é interessante, porque a gente também vai encontrando os nós de encontro, onde que o nosso trabalho encontra a rua, o corpo, a cidade, a escola, assim, em vez da gente ir afunilando, a gente vai construindo uns pontos de encontro, e desses pontos de encontro a gente vai expandindo, assim. Eu gosto muito da ideia da trama, né? Da trama do Deleuze, porque traz uma outra percepção de territorialidade que não é essa só geográfica, né? Então, assim, a gente compõe com o geográfico, com o território, mas a nossa malha ela é mais capilarizada, ela é mais diversa, ela expande em vários lugares. Então, eu acho super... para a gente é complexo, eu acho, assim, eu me identifico muito com você, mas ao mesmo tempo traz uma liberdade, uma inquietação que eu acho que é o que ajuda a mover a gente também, né? E aí acho legal, prazer poder falar com você aqui. Eu tinha te assistido na live do artista pesquisador, já tinha gostado bastante. Igual a Anaísa falou, acho muito legal a exploração que você faz. A Guinhar tem uma tradição das artes plásticas, né? Então a gente tem uma formação de base muito de ateliê, e o contemporâneo seria mais uma situação das relações interartes, talvez, né? E não só de uma mídia específica, assim. Até na pintura, né, Camila? A gente vem conversando muito aqui no ateliê, falando justamente disso, como é que a pintura não é aquela pintura narrativa, nem é aquela pintura que se debruçava em si mesmo ali dentro do construtivismo, do abstrato, sobretudo, mas como que as pessoas se relacionam com a pintura hoje, né? Desde uma pareidolia, de uma repetição, até um pensamento abstrato mais próximo ali da elucubração cubista, vamos dizer assim, ou geométrica, abstrata. E isso é o mais interessante, eu acho, né? Então, ver a diversidade, ver como que cada pessoa está atuando aí, e isso é o que eu acho muito rico. Eu acho que é a contribuição que a gente traz, né, para o mundo. E eu acho que a gente é super atual, sabe? Eu fico vendo uns textos aí que a gente lê hoje, colocando os nossos dilemas,
pô, a gente já está enfrentando esses dilemas aí há um bom tempo e a trajetória em cima disso é longa, né? Então, a gente precisa só visibilizar mais as coisas, né? E eu acho que é importante um aspecto da comunicação, que é um aspecto que a gente tem falhado muito, e que é essencial na educação, e que, inclusive, na licenciatura a gente questiona bastante de não ter nenhum estudo em cima disso, porque o artista, o professor também é um comunicador, né? E todo mundo precisa saber fazer o jogo da comunicação, né? A comunicação é uma ferramenta de poder, está aí em muitos processos. Mas é isso, prazer, falei demais. Mas eu não fico tentando resumir, não, nem nada, não. Eu fico só trazendo, igual eu falei com a Camila, tentando fazer as aproximações, né? Eu gosto muito do Arbug, eu chamo até de método Falenas, que é aquela coisa da borboleta, né? Que a cor da borboleta está só no borboletear, né? O professor Marcelino que gosta dessa palavra, que a cor só existe quando a borboleta bate a asa. E se você parar ela ou em outra forma, você não encontra a cor, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente, uma forma que a gente pode se aproximar, é isso, é buscar essa cor, né? Essa cor que não existe na asa da borboleta, mas que está no borboletear. Aí eu trago essa metáfora aí É o Marcelino que gosta de usar, não é? Muito linda essa Falar do seu metáfora. processo também, com homenagem ao seu processo e também de todos os artistas professores, porque a gente tem que valorizar nosso trabalho, né? Igual eu falei, a gente é a prima pobre da educação física, que é outra coisa que você está misturando aí. Legal, prazer, viu? Não, e é legal, assim, você falando isso, essa coisa da comunicação, só para fechar aqui, é legal pensar, assim, nesse lugar, né, dos professores, né, da questão da comunicação, e que eu penso muito, é claro, nas aulas, né, no nosso contato com os estudantes, mas, sobretudo, quando eu vou para a escola, eu procuro provocar a escola inteira, né? Tipo, eu não fico fechado só ali na questão da disciplina, né, dentro da sala de aula, mas, de certo modo, eu acho que essa comunicação, dependendo, aí no meu caso, né, o objeto de meu objeto de interesse, né, que ele tem a ver com os estudantes, mas tem a ver também com aquele contexto todo, né, ali da educação, então acaba saltando para professores, por exemplo, quando eu vou para uma sala de aula, para uma sala dos professores e converso com os professores e proponho alguma atividade interdisciplinar, porque eu vi ali, por exemplo, na aula de matemática, um cálculo que pode fazer sentido se o estudante estiver fazendo um trabalho de stop motion, ou algo que tem a ver com a espacialidade ali da escola e do entorno, que pode dialogar com a disciplina de geografia. Então, assim, esses... Ou até, por exemplo, eu trabalhei muito com poesia, com muita poesia escrita e tal, e que dialogava, de certo modo, com algumas questões da disciplina de português. Então, assim, eu acho que nós, né, enquanto primos pobres da educação física, né, dá aquela cutucada ali, porque a gente sabe o valor da arte-educação, da potência e da diferença que a gente pode fazer. Esperar que todo mundo, toda a escola, o corpo docente, que todo mundo saiba, não, assim, seria bom se todo mundo tivesse essa sacada, né? Mas não é assim. Então, eu acho que quando a gente, né, que tem essa preocupação docente, né, que vai para a escola e tem consciência dessa importância, que mesmo que a disciplina seja vista como menor, de saber, né, provocar e mostrar ali que isso é algo
Vital. Já ouvi numa palestra, já alguém falando assim, que é muito importante, talvez a mais importante de todas, que é a vista como menos importância, né? Coloca esse lugar do lúdico. Aí é lúdico, é isso, aí dá lá o lápis para o menino colorir e tal, e ficar só viajando, assim, e que isso é muito importante também, mas a gente sabe que a arte tem potência, e que tem potência de gerar reflexão, e eu acho que é nesse lugar aí que eu prefiro trabalhar também. Muito bom, Alisson. Primeiro, eu quero agradecer você ter participado aqui com a gente, né? E ter aceitado o convite. E é isso, vamos acompanhar aí o seu trabalho, como eu já acompanho já faz um tempo, e vamos que vamos, seguindo em frente. Tá bom? Semana que vem a gente tem mais outro Intercâmbio do Inferno. Participa aí com a gente, todo mundo. E obrigada, Naísa, Celso. E é isso. Valeu, Naísa. Prazer conhecer vocês. E vamos que vamos. E eu adoro esse nome, Intercâmbio do Inferno. Nossa, me faz pensar muito. Achei ótimo. É muito bom. Então, tchau, gente. Até mais.